Sou Euselina Dores dos Santos, mais conhecida como Dores, mineira de BH. Sou cantora e autora do programa Cantando e Contando a História de Samba, que completou 25 anos. Sou mestre em educação pelo FMG-FAI e com o título, da minha dissertação Samba que Educa, o potencial do samba de roda para a educação das relações étnico-raciais. Sou também mestra, da cultura de samba de BH, que ano passado, dezembro de 2024, o samba de Belo Horizonte recebeu o título ele foi reconhecido como patrimônio cultural e material. O Cantando História de Samba tem como objetivo preservar, divulgar a memória social e cultural do samba, contribuindo com a efetivação das leis 10.639 de 2003, que foi alterada para a lei 11.645 de 2008, que é a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e indígenas nos currículos. E o samba é uma das possibilidades para trabalharmos nossa história e nossa cultura. O Cantando História de Samba, ele surgiu quando eu lecionava para adolescentes e convidei meus estudantes para assistir um show meu de samba, e eles disseram que não conhecia muito de samba, e que também samba era música de velho, Mas como estudante, adolescentes, eles são muito desafiadores, Eles pediram para me dar uma palhinha, e eu cantei esse samba para eles. Tive sim outro grande amor antes do teu, tive sim. O que ele sonhava eram os meus sonhos, e assim íamos vivendo em paz. Em nosso lar sempre ouvia alegria, eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. Eu vou calar, pois não pretendo, amor, te magoar. Ai, 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 pois não pretendo, amor, te magoar. Ai, 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 pois não pretendo, amor, te magoar. E quando eu terminei, para minha surpresa, e acho que um momento muito mágico, eles disseram que gostaram do samba. Esse samba, como podemos perceber, é um samba que a gente pode dizer dolente, mais lento, e é do compositor Angenor de Oliveira, que é o Cartola. Então, quando eles disseram que era muito legal, nesse dia eu saí da escola me perguntando onde as crianças, os adolescentes, nós os adultos, têm a oportunidade de conhecer a história, a nossa história, através do samba. Então, nesse dia, ou seja, 25 anos atrás, então surge essa proposta do Cantando e Contando a História do Samba, que é um programa para que seja trabalhado com os professores. E por que o samba? Foi através do samba que eu consegui afirmar minha identidade. Eu comecei a entender todo um processo de discriminação e racismo que eu vivia, e eu também, na minha adolescência, ou um pouco antes, eu estudava na escola pública, e nessa escola, as minhas colegas me chamavam de negra de alma branca, e também eu me recordo, nos elevadores, constavam, nos elevadores sociais, constava uma placa dizendo que animais e serviçais não poderiam ter acesso. Isso na década de 70, constava essa placa nos elevadores. E eu ainda não conhecia, eu não tinha muitas informações, mas um dia eu escutei um samba do Jorge Aragão,
que vem falando exatamente dessa expressão, né? E fazendo essa crítica social referente ao elevador. Eu comecei a prestar atenção e eu falei, gente, eu comecei a perceber que ali eu estava encontrando resposta para essas minhas dúvidas. E eu vou cantar o samba para vocês e para continuar dizendo, né, como que foi todo o desenvolvimento. Samba Identidade. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda sorte, fato real da nossa história. Se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. E eu escutando esse samba, eu falei, gente, e analisando, né, essa letra, todo esse contexto, eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar a trajetória, né, a biografia de Jorge Aragão, a analisar, né, frase por frase desse samba, e comecei a entender um pouco, né, da nossa história, ou mesmo assim da minha história. E por isso que eu sempre costumo dizer, né, o Cantando História de Samba, ele surge, ele nasce de fatos reais. Então, o samba, ele veio, né, para mostrar toda, não, muita das trajetórias nossas, né, do povo negro. E às vezes as pessoas falam, mas para você é fácil. Olha, para ser bem sincera, eu não achei tão fácil assim, né? E até mesmo que a proposta do Cantando História de Samba é a pesquisa, né? E foi exatamente também o que eu fiz para pesquisar. Eu não tinha essas informações, né? E esse samba é um samba que faz, né, críticas sociais, e fala, né, de uma expressão pejorativa. E se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar muitos sambas assim, que fala da nossa história, né, a trajetória do nosso povo, principalmente do povo negro. E o que é importante, e muitas das vezes, né, a gente escuta um samba e a gente não presta atenção na letra. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Então, o Cantando História de Samba é também um convite para que, quando nós escutarmos um samba, da gente prestar atenção, né, na sua letra, o que aquele samba quer dizer, né, em todo esse contexto, buscar, aí de fato uma pesquisa, né, qual é a trajetória daquele compositor, daquela compositora, daquele intérprete. Até mesmo também nós temos aí muitas mulheres cantoras e compositoras que são referências em nossas, né, na minha vida, e acho que na vida de muitas pessoas, né? Nós temos aí Elza Soares, Leci Brandão, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus, temos Dona Elisa, né, ela faz parte também, é uma das mestras de samba de BH,
ela é aqui de BH, com mais 600 composições. Então, é importante que o professor possa fazer uma reflexão, né? Qual o meu comportamento, ações, atitudes em relação à efetivação das leis 10.639 e 11.646 de 2008? Quais os materiais que eu tenho utilizado para trabalhar as leis, né, com os estudantes, né? A implementação das leis, ou seja, conhecer nossa história, nossa cultura, é um exercício diário. Isso eu posso dizer. É, de fato, um exercício diário. E o racismo e o preconceito ainda está muito presente, né? E o que eu tenho feito para combater? Então, eu penso que é um momento, e a gente precisa sempre estar refletindo qual é a nossa contribuição e, principalmente, a nossa responsabilidade com os nossos estudantes no dia a dia e na nossa vida, né? No dia a dia. O desenvolvimento do Cantando História de Samba nas escolas, ele começa como dinâmica. E como que é essa dinâmica? Nós, bom, tem toda uma equipe, né, nesse trabalho. Tem a Vivi Amaral, que está terminando agora o seu mestrado, e a pesquisa dela também é sobre samba. Tem Elaine, na parte da produção. E, geralmente, no primeiro momento da apresentação do Cantando História de Samba nas escolas, nós levamos 2 músicos, porque essa apresentação ela é toda musicada, né? Cantando e contando. E como nós fazemos essa dinâmica? A dinâmica é para que nós possamos apresentar e mostrar para nossos professores que nós estamos falando de sambas que geralmente, e na maioria das vezes, os professores conhecem. Eles podem estar aí adormecido, esquecido, né? E essa dinâmica é exatamente para relembrar isso. Por exemplo, um dos sambas que nós apresentamos é esse. Sei que vou morrer, não sei o dia, levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora, levarei saudades da aurora. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita de um samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita de um samba. Você aí está, né, assistindo. Você conhece esse samba? Se lembra? Quem é esse compositor? Esse compositor é Taúfo Alves. Ele é mineiro, da cidade de Miraí, que é uma outra informação interessante que nós trazemos, né? É que nós fazemos essa dinâmica apresentando vários compositores mineiros, né? Porque nós temos aí, né, são muitos. E também, na maioria das vezes, a gente não sabe, ou a gente tem referência que esse compositor, porque na maioria das vezes eles foram para o Rio de Janeiro, ou São Paulo, então, às vezes fica, né, no imaginário ou na nossa memória que são compositores, eles são cariocas ou São Paulo. Mas nós estamos trazendo, né, a proposta também de apresentar muitos desses compositores que são mineiros, né? E aí, nós temos essa parte, e temos um outro samba que também é muito interessante, né? Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá dançou. De quem é esse samba? Qual é a intérprete desse samba? Né? Então, nós temos aí Clara Nunes, que é de Caetanópolis. E um dos compositores desse samba é também mineiro. Né? Então, é exatamente essa pesquisa, essa busca que nós, vamos dizer assim, nós estamos
nós queremos despertar, para que os professores possam chegar e buscar. E é de fato, né, é um trabalho de pesquisa onde nós vamos fazendo, redescobrindo o que a gente já conhece. Geralmente, nós não, né, pensamos daquelas possibilidades, né, que nós podemos trabalhar em sala de aula. E nós chegamos, né, com esse desejo de apresentar, né? O compositor de Canto das Três Raças é Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. E o Mauro Duarte, ele é de Matias Barbosa, em Minas Gerais, né? E esse convite de trabalhar o samba de aula é um... Olha, nós podemos... Né, o Cantando História do Samba fez 25 anos. Então, é bem mágico desenvolver na sala de aula com os estudantes. Tem um detalhe que eu acho tão interessante, e nós sempre falamos, a ideia é que os estudantes, que eles continuem gostando do que eles gostam, né? Nós não estamos com a ideia de que eles passam a gostar de samba, não é isso. A nossa proposta é que eles possam conhecer, principalmente nossos estudantes negros, a nossa história através do samba. É que eles possam aumentar o seu repertório. Então, mas quer que o estudante, né, geralmente eles perguntam, quer que dança? Não, também não é isso, né? A nossa proposta todinha, ela vem apresentar né, o desejo de que conheçam a história. É essa contribuição que o Cantando História do Samba vem trazendo. Então, sempre deixar isso, dizer bem isso, né, para os nossos estudantes, para que eles não, né, não quero aprender, não quero aprender a dançar, não é isso. Não quero aprender o samba. Nós queremos que ele aprenda a história. Né? Então, é importante também, né, que o professor e a professora, eles possam fazer uma reflexão. Né? Qual o meu comportamento, ações, atitudes referente à efetivação da lei? O que eu tenho feito para trabalhar, né, essa lei na sala de aula? E posso dizer também no dia a dia. Quais os materiais que eu tenho utilizado para trabalhar a lei com os estudantes? Então, a implementação das leis, né, ou seja, conhecer nossa história, nossa cultura, é um exercício diário. E eu posso dizer que é um caminho para que nós possamos combater o preconceito e racismo. O Cantando História de Samba, ele tem um caderno de texto, que é esse, Cantando e Contando a História de Samba, ele já está na sua terceira edição, e que também é da Mas Edições. Ele foi escrito por uma professora, Edneia, eu, e o Marcos Cardoso, que é, né, um dos fundadores, né, do movimento negro. Olha, no início do livro, vou colocar assim, ele tem vários textos, né, falando, né, a herança da escravidão, somos herança da memória, várias informações para que o professor venha ali trabalhar e que ele possa colaborar no dia a dia do professor. Nós temos uma parte que eu gosto muito, né, que são as vertentes do samba. Nós vamos falar do samba choro, o samba canção, o samba enredo, o samba de breque, samba exaltação, samba de partido alto, samba reggae, o samba de raiz, samba rock, bossa nova e também o pagode. Eu gravei um CD, ele, além de estar esgotado, né, hoje em dia já não temos mais aí o CD, eu gravei uma faixa, o que os professores sempre falavam, né, como é que eu vou identificar? Então tem uma faixa, a última faixa do CD, o CD é Doris Canta Samba, está disponibilizado, né, nas mídias digitais, que são
né, são trechinhos, né, dessas vertentes do samba, para que, caso o professor queira, ele possa identificar, né, ver a diferença de um samba para outro. E depois nós temos aqui as atividades pedagógicas, que foi elaborada e escrita pela Rosa Margarida. Olha, o Cantando História de Samba, chama só as atividades, é uma proposta interdisciplinar, né? Pode ser trabalhado em todas as matérias. E agora também, né, nós estamos terminando, né, de elaborar, para cada atividade dessa, nós estamos colocando, organizando, né, de acordo, as atividades de acordo com a BNCC. Então, a primeira sugestão que tem aqui é o português. O que eu posso trabalhar? Então, nós temos aqui a área, os conceitos, nós temos exemplo de um samba, né? E temos um texto. Então, que atividades que eu posso trabalhar? Né? Quais são os procedimentos? Né, nessa matéria português, o que eu posso desenvolver com o samba? E aí que nós damos exemplo da Aquarela do Brasil. E quais são as atividades que eu posso desenvolver? Então, nós temos a leitura, a interpretação, o uso do dicionário, né, pesquisa de imagens, e assim, nós temos aí, eu disse, né, são todas, geografia, história, ciências, química, biologia, educação artística, educação física. Depois, nós temos também outras atividades, né? Nós temos aí caça ao tesouro, prata da casa, temos a história do samba e o samba na história, também é uma outra atividade de professor. Nós entendemos e sabemos, né, claro, a competência de cada um do professor. Então, esse material é para contribuir, colaborar. Eu costumo dizer assim, para despertar, né? O que eu posso fazer? Com o samba. E a última parte, né, são exemplos de alguns sambas. Né? Nós temos aqui a Flor Espinha, a Voz do Morro, Agoniza, mas não morre. Né? E aí o professor, né, ele, o que eu posso trabalhar dentro da minha matéria e qual samba? Então, temos aqui, né, alguns sambas, né? Claro, né? E que é onde, né, nesse processo todo nosso de trabalho, nós somos percebendo, às vezes a pergunta que o professor fazia, nós fomos montando, né, esse material, nós elaboramos ele, de acordo com as perguntas, as dificuldades que os professores iam apresentando. E então, é muito interessante, é prazeroso, né? É de uma forma leve que nós convidamos, né, o professor para desenvolver o programa Cantando e Contando a História do Samba. Né? E nós temos um outro exemplo que eu acho muito interessante, é a história do Zé do Caroço, que é uma composição de Leci Brandão, né, que é um fato real, que o Zé do Caroço, ele prestava serviço na sua comunidade com alto-falante. O que ele queria fazer? Ele trazia informações, questões políticas, falava de festas que ia acontecer, era um processo informativo. Né? E que hora que ele fazia isso? Ele fazia isso na hora que ele sabia, né, que as pessoas estavam reunidas. Então, estavam reunidas. Ele fazia isso na hora da novela. E algumas pessoas não gostavam, porque ia atrapalhar a novela. Então, Leci Brandão escreve, né, compõe um samba que retrata exatamente essa situação. O samba é: no serviço de alto-falante, do morro do pau da bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço,
alertando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, para dizer de uma vez para esse moço, carnaval não esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira, mas é o morro do pau da bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira, que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai nossa gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Zé do Caroço, de Leci Brandão. Então, é essa proposta, é esse convite que nós estamos fazendo. Você, né, se quiser conhecer, né, pode fazer contato conosco. Nós estamos aí, né, com essa parceria com o Reverbera, para que nós possamos, né, trabalharmos juntos e implementar o Cantando a História do Samba nas escolas. Vai ser um prazer estar com vocês. No canal do YouTube, Doris do Samba, tem vários vídeos, né, que nós apresentamos nas escolas. Nós participamos aí da gravação do canal Futura. Também o Cantando História de Samba, ele foi premiado pelo CERT, né, uma ONG de São Paulo. Então, fica aí esse convite. E tem também, eu não falei do canal do YouTube, e temos também no Instagram, né, Cantan H, _ samba, né? Curte também, porque lá você também vai conhecer, nós temos aí vários vídeos de escolas que nós trabalhamos e estamos trabalhando. Então, qual que é o resultado da implementação, né, que é o nosso desejo, do programa Cantando a História do Samba, né? Nós esperamos trabalhar o samba com os estudantes e conseguirmos, assim, uma educação antirracista. Então, esse convite fica aí para você e será um prazer se pudermos encontrar para trabalharmos o Cantando a História do Samba juntos. Muito obrigada. E tem o Instagram também, Doris do Samba, e fica aguardando o nosso encontro. Obrigada.